Minuto Saúde. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus é o conselheiro maravilhoso. O desabafo dirigido para ele, a ciência prova que desabafo dirigido muda o cérebro para melhor. Você tem um conselheiro maravilhoso, está se sentindo fraco? Parece que a ansiedade, a depressão está tomando conta de você? Ele é o Deus forte. Sentindo-se abandonado pelo pai, pela mãe, diz que ele é o Pai eterno. Não consegue lidar com a tristeza, o coração está agitado, não consegue dormir, o corpo dói. A Bíblia fala que ele é o príncipe da bênção plena, da paz. Ele é tudo que você precisar. Eu não sei do que você precisa hoje. Eu não sei como você acordou, como você passou a semana. Mas eu posso dizer que ele é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, príncipe da eternidade, príncipe da bênção plena, da paz. Ele é tudo que você precisar. Vamos chamar a equipe de alabança, a equipe de louvor para cantarmos. Em português teremos um ditado: quem canta, os males. Oh, em espanhol também, muito bem. Então, a equipe de alabança, por favor, hoje creio que estará apresentada por hombres, muito bem. Um que habla português e outro que habla espanhol. Danilo, eu li na Bíblia hoje, e eu acho que é 1 Coríntios 12:10, se eu não me engano. Estava escrito assim: por amor a Jesus, quando sou fraco, aí sou forte. Parece contraditório. Né? Eu estou vendo aqui, a igreja hoje está meio fraca, né? Mas quando ela está fraca, aí que está forte, né? E vamos ver agora. Vamos a ver. Todos em pé para cantarmos? Tão fuerte, ¿no? Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Me canta aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Amém.
Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo, exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Amém. Todos aqueles que possam, todos aqueles que puedan, vamos estar de joelhos, de rodillas, para falarmos com Deus, para falarmos com Deus. Pai que estás nos céus, Padre que está em los cielos, queremos agradecer o privilégio, Senhor, de estarmos aqui com liberdade na sua santa casa de adoração. Sabemos que tem muitas pessoas ao redor do mundo que não podem fazer isso, Senhor. Então é uma alegria estarmos aqui reunidos entre amigos, irmãos em Cristo, para alabar, aprendermos mais e comunhar, Senhor, contigo. Agora, Senhor, eu coloco aqui a nossa igreja. Estamos aqui humildemente, Senhor, para pedir para aquelas pessoas que estão sofrendo por algum motivo nesse momento. Alguns estão com problemas de saúde, alguns outros problemas espirituais, outros problemas com o sábado, problema na família, Senhor. Outros estão nos hospitais, Pai amado. Esteja com o nosso amigo Iens, que está se recuperando. O Senhor está no hospital de uma cirurgia, esposo da Rose. Esteja com ele. Obrigada, que foi tudo bem na cirurgia. Amém, Senhor. Esteja com ele também agora na sua recuperação. E com as pessoas que estão doentes, Senhor. Eu coloco no seu trono de graça cada pessoa, cada amigo, irmão, visitas também, Senhor, que aqui está conosco. Colocamos todos eles, Senhor, no seu trono de graça. Também, Senhor, coloco os pedidos da nossa caixinha. Nós temos uma caixinha, Senhor, com vários pedidos. E seja feita a sua vontade, Pai. Nós somos pecadores, mas nós estamos aqui humildemente para louvar teu santo nome. Esteja também com a programação de hoje, Senhor. Nós queremos entregar tudo isso da melhor maneira para Ti. Tudo isso eu te peço, não que nós merecemos, Senhor, mas é pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar para assistir o Provai e Vede? No siempre fui una cristiana fiel. De hecho, no siempre fui cristiana. Ya no sentía la necesidad de Dios, pero en 2019 todo cambió. Y sin que me diera cuenta, Dios fue ocupándose de cada una de mis necesidades.
Probad y ved. Historias de fe y fidelidad. Cada centavo cuenta. Solo unos metros separan mi casa de mi trabajo. Puedo ir caminando, pero es como si fueran dos mundos diferentes. Y en realidad lo son, ¿no? Cuando llegué a Sao Paulo desde Bahía, ni siquiera sabía lo que era una favela, pero ahora este es mi hogar. Paraisópolis, la tercera favela más grande de Brasil. Y en esta comunidad tenemos un pequeño grupo de adventistas. Estaba sola en esta ciudad inmensa. Fueron 14 años alejada de la iglesia. Ya no sentía la necesidad de Dios. Pero en 2019, todo cambió. Mi vida dio un vuelco radical. Tengo una hermana que sufre trastorno bipolar y una mañana casi se va. Y por si fuera poco, mi mamá tiene problemas al corazón. Entonces pensé, ya está, voy a perderlas a las dos a la vez. Los médicos dijeron que habían hecho todo lo posible y que no podían hacer nada más. Me sentí desolada y apoyada contra la pared de la UCI, oí una voz que decía claramente, los médicos no pueden, pero Dios sí. Intenté orar, pero estaba muy afectada. No recuerdo lo que le dije a Dios en ese momento, pero recuerdo claramente la paz que sentí. Al día siguiente, mi hermana despertó del coma, sin ninguna secuela. Dios había sido fiel. Busqué una iglesia adventista, decidida a ser fiel a Dios otra vez. Quería devolver el diezmo, entregar ofrendas, guardar el sábado, pero nada estaba a mi favor. Soy empleada doméstica y tan pronto como empecé a trabajar, mi jefa me dejó muy claro que no podría darme libre los sábados. Luego estaba la cuestión del diezmo y la ofrenda. Estaba entusiasmada por poder diezmar y ofrendar por primera vez en mi vida. Quería volver a bautizarme y hacer todo correctamente. Pero entonces me di cuenta de que no me sobraba ni un peso de mi sueldo. Lo que quedaba después de pagar mis cuentas se lo enviaba a mi familia. Para mí ese era un dilema, porque no podía dejar de ayudarlos y a la vez no podía dejar de devolver el diezmo, ya que había decidido volver a bautizarme. Al mes siguiente, logré diezmar y ofrendar. No sé cómo, si me lo preguntas, no sé de dónde vino el dinero, pero solo llegó. Y sin que me diera cuenta, Dios se ocupó de cada una de mis necesidades. Sentí en mi corazón el deseo de contribuir más. Quería hacer mi parte para ayudar a la iglesia y me comprometí a dar el 5% de mi salario. Y por increíble que parezca, mi jefa aumentó mi sueldo 1, 2, 3 veces. Un día mi jefa se acercó a mí y me dijo, me doy cuenta de que no trabajas feliz los sábados, así que a partir de esta semana ya no tienes que trabajar más ese día. Después de tanta lucha, volví a la iglesia el sábado en que se hablaba del tema del hijo pródigo. Yo era esa hija. Me fui de la casa y me alejé, pero Dios me trajo de vuelta. Y mientras yo me ocupaba de una vida de centavos, mi Padre Celestial se disponía a darme una vida mucho mejor a su lado. No importa si tienes mucho o poco. Intenta ser fiel a Dios en todos los aspectos de tu vida. Nosotros adoramos a un Dios bondadoso. Probad y ved. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Foi emocionante, verdade? A mim me chegou muito este provar e ver. Eu sempre assisto antes de trazer, não? Em casa, com meu esposo. E realmente, ela falou umas palavras assim que eu apontei. Não importa se é pouco ou se é muito. Pero lo importante é hacermos de coração. Não estamos fazendo para o pastor da igreja, para o anciano da igreja, não.
estamos haciendo todo, nuestros talentos, nuestras ofrendas, ofertas, nuestros dízimos, ¿es para quién? Para el Rey de los Reyes que cantamos, para Dios, el dueño de todo. Si estamos aquí hoy, si estoy aquí, es por Él y para Él. Entonces, que podemos ser generosos con nuestros dízimos y nuestras ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar. Oremos. Poderoso Dios, tú que estás en los cielos, Padre, gracias por permitirnos estar aquí en este día, Padre, alabando tu nombre. Padre, gracias por la vida, gracias por la salud. Te pedimos a aquellos que están enfermos, que tú puedas devolverle la salud. Aquel que tenga necesidad, que tú puedas proveer para él, Señor. Y que tú nos dé a nosotros un corazón bondadoso para ayudar a los demás. Gracias, Señor, te doy por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ofrendaste tu vida para que pudiéramos nosotros tener vida, Señor. Gracias por estos diezmos y estas ofrendas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Agora vamos ter a história das crianças. Nossa convidada é Cleis Maroi. Muitos ninhos estão de vacações, de férias, mas teremos aqui Valentina e Felipe. E Cleis Maroi será lá que vai contar a história. Feliz sábado a todos los niños que están acá y a Valentina y a Felipe. Esta historia o este momento infantil también les pertenece a ellos porque todos nosotros somos niños de corazón, ¿cierto? Me gustaría hablar de algo que tiene que ver con lo que contaba Eloísa la semana pasada. Eloísa hablaba de algo maravilloso la semana pasada, que a mí me encanta. ¿De qué hablaba? Hijo pródigo. Ajá, el hijo pródigo. ¿Qué más? Abrazo. Abrazos, ¿cierto? Qué importantes son los abrazos. ¿A quién le gusta ser abrazado? A mí. ¿Y a quién le gusta dar abrazos? A mí también. ¿Saben? A través de nuestra familia nosotros podemos recibir abrazos, pero hay otras personas en nuestra vida con las cuales nosotros pasamos mucho tiempo, especialmente jugando, con las que también nos podemos abrazar. ¿Quiénes son? Amigos. Son los amigos. ¿Quiénes aquí tienen amigos? A ver, ajá. Por ahí veo, hay unas personas que no tienen amigos, qué pena, qué triste. Yo les quiero hablar hoy de que en la Biblia hubo una historia de amistad que a mí personalmente me marcó. Y fue la historia de amistad entre David y Jonathan. Estos dos seres llegaron a amarse tanto, dice la Biblia, que Jonathan amó a David como a sí mismo. Qué interesante, ¿no? Y qué bonito. Me gusta mucho esta historia porque pasa que David había recibido un mensaje claro de Dios. Tú vas a ser el rey de Israel. Pero ¿quién era el rey de Israel en ese momento? El rey Saúl, muy bien. ¿Y quién era Jonathan en esta historia?
El hijo. Entonces, si Saúl es el rey de Israel, Jonathan vendría a ser Siguiente rey. el siguiente rey, el príncipe de la corona. Entonces, Valentina, ¿por qué David y Jonathan eran amigos si David iba a ser el rey de Israel? Porque Dios le dijo, pero al que le correspondía ser rey era Jonathan. ¿Cómo podían ser ellos dos amigos? ¿Sabes tú por qué? No sabes. ¿Y tú? Tampoco. Tampoco. Porque a veces hay límites que la amistad no ve. La amistad, cuando es real y viene del cielo, no tiene envidia, como dice 1 Corintios 12, no busca lo suyo, sino busca siempre el bien del otro. Y de esa manera fue que David y Jonathan lograron amarse el uno al otro. Tanto así que hicieron un juramento. En el capítulo número 20 de Primera de Samuel, el versículo 17, mira lo que dice. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Dónde hemos escuchado en otra ocasión que debemos amar como a nosotros mismos? ¿Dónde lo hemos escuchado? A ver. ¿En la historia del buen samaritano? Ajá, en la historia del buen samaritano. ¿Quién dijo esas palabras entonces? Jesús. Jesús. Jesús hablaba de dos grandes mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a nosotros mismos. Y de esa manera nosotros podemos amar a nuestros amigos. Bajo ese juramento, David y Jonatán prometieron cuidar el uno del otro y de sus familias. Pero pasó el tiempo. Jonatán lamentablemente falleció en batalla. Saúl se quitó la vida al ver que el ejército había perdido. ¿Y quién llegó a ser el rey de Israel? David, tal cual Dios lo había prometido. Lo interesante de esta historia es que mucho tiempo después de que esto pasa, David se recuerda de su juramento y dice, oye, yo prometí a mi gran amigo Jonathan que iba a hacerle bien a su familia, pero ¿hay familia de Jonathan viva? Así que como David no sabía qué pasaba con la familia de Jonathan y si acaso estaban vivos, decidió investigar y resultó que consiguió a alguien. Había un hijo de Jonathan que aún vivía, pero ¿cómo creen ustedes que vivía este chico? A ver, ¿tienen alguna idea? ¿Alguna vez han escuchado un poco sobre esto? Yo supongo que vivía mal. Sí, supones muy bien. Vivía muy mal porque tenía el temor de que el nuevo rey acabara con su vida, porque él era un legítimo, por decirlo de algún modo, heredero al trono. Entonces pensaba, si David es rey, va a querer eliminarme a mí porque yo soy de la casa de Saúl, el antiguo de Israel. Y este chico había sufrido otra cosa peor. No solo vivía con miedo, sino que era paralítico. Porque cuando era bebé, mientras huía con su nana, que lo llevaba en brazos, a esta se le cayó de los brazos. Y cuando él se cayó, sufrió una leve lesión en su columna probablemente, que le impidió volver a caminar. Así que este joven vivía escondiéndose con temor y paralítico. Qué triste. Pero cuando David conoce a este joven, lo manda a llamar al palacio y qué bonito, porque David dice, de ahora en adelante tú, Mefiboset, así se llamaba este chico, vas a comer en mi mesa, vas a ser un miembro más de mi familia, por el amor que yo le tuve a tu padre, Jonatán. Así que David cumple ese juramento. Y para mí esta historia siempre me ha impactado. Cómo la amistad trasciende el tiempo, trasciende el estatus social, trasciende también los deseos también que nosotros a veces tenemos. Y él pudo cumplir el juramento que le hizo a su gran amigo. ¿Cuántos de ustedes tienen? Nosotros preguntamos hace rato cuántos de ustedes tienen amigos. ¿Y cuántos de ustedes, o ustedes chicos, tienen amigos a los cuales aman profundamente? Yo también. A ver, por allá había unas manitas, por acá también. Amar amigos. A ver. ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? Amarlos. Quererlos, apreciarlos, querer siempre lo mejor, alegrarte porque le pasan cosas buenas a tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Constantín. Ok, ¿y tú tienes algún amigo al que quieres muchísimo o una amiguita a la que quieres muchísimo? Eli. Eli. Pues Constantín y Elin
pueden ser esos amigos por los cuales ustedes pueden hacer cosas maravillosas. El tiempo pasa y nosotros a veces tenemos problemas, a veces nos distanciamos, pero la amistad, así como en esta historia de David y Jonatán, trasciende todo eso. Pero solo es posible por la ayuda de Dios. Y si hoy quiero que algo les quede en la cabecita de esta historia, es que sin duda alguna, aunque un amigo pueda fallar, a veces nos haga sentir mal, o no haga las cosas que a nosotros nos gusta, o de repente se equivoque, tenemos un amigo allá arriba que nos ama infinitamente, que ha jurado salvarnos y lo ha hecho, y que prometió volver por nosotros. Es decir, este amigo no nos va a fallar nunca. Pero hoy le podemos pedir a Él que como Él es el amigo perfecto, nos ayude a nosotros a ser ¿qué? Amigos o buenos amigos para nuestros amigos. Yo traje hoy para ustedes, bueno, traía para varios niños, pero igual no hay muchos acá, así que tienen la oportunidad de escoger ustedes unos corazoncitos de papel en los que me gustaría que ustedes elijan cualquiera, pueden escoger varios porque estoy segura que no solo tienen un solo amigo, y pueden escribir en cada corazón el nombre de uno de sus amigos. ¿Y qué van a hacer con ese papelito? Lo van a colocar en su cuarto y lo van a pegar en la pared. Puede ser en la pared, puede ser en la puerta, en un lugar donde lo puedan ver constantemente. Y cada vez que veas ese papelito con el nombre de tu amigo puesto, vas a elevar una oración por él. ¿Sí? ¿Les parece? Eso es una buena forma de aprender a amar a nuestros amigos, orando por ellos, ¿ok? Entonces, les voy a invitar a ustedes y a todos nosotros a que podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos amigos, así como Él es nuestro amigo perfecto, ¿ok? Oremos. Querido Señor, te damos gracias por la amistad perfecta que nos ha ofrecido, esa amistad que nos ha salvado de nosotros mismos y de las garras del enemigo. Hoy queremos suplicarte que nos ayudes a ser mejores amigos, nos ayudes a ser buenos amigos, no solo para nuestros hermanos de iglesia, no solo para nuestra comunidad o nuestra familia, sino también especialmente por aquellas personas con las que a veces tenemos poco contacto, pero que sabemos, Señor, que son nuestro prójimo, que tú les amas, Señor. Ayúdanos a amarlos a ellos también como tú nos has amado a nosotros. Quédate con nosotros y permítenos disfrutar del resto de esta programación. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí pueden irse a sentar. Solo es durante la canción que vamos a apagar porque es un ruido, entonces por eso. Este es un canto que seguramente lo conocen, se llama Cristo es la peña de Oreb, así que si se lo saben, lo pueden cantar, igual que la semana pasada. Dice así. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores,
Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Feliz sábado. Agora sim, vamos ver aqui. Que alegria estarmos aqui, saludar-lhes, cumprimentarmos uma vez mais. Mas antes da gente abrir a palavra, vamos fechar nossos olhos para falarmos com Deus. Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, na sua santa casa de adoração. Agora, Senhor, que vamos abrir a sua palavra, nos ajude, Senhor, que possamos também colocar em prática tudo isso que nós vamos ler e que nós vamos estudar juntos aqui. Abre a nossa mente, Senhor, para que não fique somente aqui no papel, que possamos levar isso para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Obrigada também, Senhor, pelos talentos, pelos dons que o Senhor nos deu a cada pessoa. Estudamos isso em escola sabatina. Todos os dons são importantes para o corpo de Cristo, Senhor, que é a nossa igreja. Obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que alegria estarmos aqui. Quando o pastor me perguntou, né, me convidou para pregar, eu pensei, qual será o tema? Eu tenho um caderno de pregações. Sim, eu sou um pouco antiga. Sou jovem, né? Uma jovem quase cinquentona, né? Mas sou do tempo antigo, que eu gosto de escrever, assim. E eu tenho esse caderno. Claro, o computador é importante, porque se queima, pega um fogo na minha casa, né? Mas o computador também não é 100% seguro. Pode dar um pane, você perder tudo, que já aconteceu comigo, de perder coisa, com meu esposo, de perder coisa, ele fica quase maluco, né? Então, eu anoto, eu escrevo o dia da pregação, uma data, tudo aqui. Então, é o meu caderninho, e eu levo isso para vários lugares. E me convidaram, faz um mês atrás, para eu pregar online num grupo de uma amiga, em outro país, né? E aí, eu preguei esse tema, que eu vou pregar hoje, e elas gostaram muito, era um grupo de mulheres. Então, essa semana, quando eu estava orando, na verdade, eu ia pregar outro assunto. Mas, no caminho de volta para casa, no trem, Deus tocou no meu coração. Prega aquele sermão. Claro que eu estudei um pouco mais, mas é um tema que algumas amigas minhas aí ao redor do mundo possam já ter ouvido, né? E eu vou começar com uma pergunta. As nossas diaconisas vão entregar um papel em branco para todos vocês, para todos vosotros. Voy a hablar un portuñol para que los hispanos entiendan las partes principales, ¿no? Esta parte não hice com as chicas aí, hein? Lo siento, chicas. Não? Agora, ao vivo, vamos fazer acrescentei algumas coisas aqui no meu tema. O meu tema é o seguinte. O tema hoje é... Bom, primeiro vamos fazer a pergunta, para vocês anotarem. Todos vão receber um papel em branco
O meu é verde, mas é um papel em branco que eu escrevi aqui para colar, assim. O de vocês não vai colar. Que tá... tem canetas, né? Bole, canetas. E vocês vão escrever o seguinte. Empresta a caneta um para os amigos do lado. Muitos têm caneta, né? E quem não tiver caneta, um amigo, por favor, compartilhe. Vocês vão escrever assim, eu quero que escreva assim. E depois, no final, nós vamos responder juntos, né? Não vai dar para todos, mas a pergunta é, todos aí, anotando, quem, a palavra quem é Jesus para você? Podem apontar isso, por favor, no papel? Não precisa me responder, só escrever. Uma pergunta, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para vosotros? Em espanhol. Quem é Jesus? Quem é Jesus para vosotros? É para escrever aí, uma pergunta. Não há que responder agora. Pero en el sermón. La segunda pergunta, em português. O que estamos fazendo com nosso tempo? Uma pergunta. Que há que cada um se reflexionar durante a pregação. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Em espanhol, lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? Uma pergunta. Lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? Então, se guarda este papelito e depois hablamos. Agora vou falar do meu tema. O tema do meu sermão é o seguinte: como ser como Maria em tempo de Marta. Repetindo, em espanhol, como ser como Maria em tempo de Marta. Creio que todos conhecem essa história, ou uma grande maioria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, que eram muito amigos. Hoje não foi combinado, hein? Nossa amiga aqui falou, Cleismar, contou a história para os ninhos e para nós sobre amizade. A Bíblia relata em vários capítulos, vários versículos sobre a amizade que tinha Lázaro e as irmãs com Jesus. Era uma linda amizade. E também não foi combinado com o Departamento de Saúde, mas o tema que foi falado em alguns minutinhos, que é 1 minuto de saúde com a doutora Rosana, também falaremos aqui. Vocês vão prestar atenção. E não foi nada combinado, não é casualidade, é providência divina. Ok? Então, o que nós vamos aprender dessas lições? Nós vamos estudar juntos, né? Por isso que vocês vão participar da pregação, e lermos juntos, e depois vamos tirar uma conclusão. As diaconisas, pode pegar os microfones, por favor, e quando a pessoa achar, fala amém, a diaconisa vai levar até a pessoa para ler. Nós podemos abrir nossas Bíblias em Lucas. A história está em Lucas, mas a gente vai ler mais versículos. Lucas 10, de 38 ao 43. Lucas 10, 38 al 42, perdona. Pero vamos a ler 43 também, 10. Alguém encontrou? Encende o microfone, pode ler? Não funciona? Então, o outro? Os micrófonos, por favor. A ver se... Ya. Gracias, obrigada. Ya. Lucas 10, del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Amém. Então, nós vamos estudar aqui e aprendermos um pouco. Eu anotei Lucas 10, 39. O que a gente pode aprender de Lucas 10, 39? Em poucas palavras. 10, 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Sentarmos aos pés de Jesus. Mira que forte. Para que nós outros nos acercamos. Bem-vindos, chegaram mais alguns amigos. Então, para vocês escrever nesse papel, neste papelito que a diaconisa ha dado, a seguinte pergunta, não? Vamos a traduzir para o irmão, ele habla inglês, não? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para vosotros, para ti, para ustedes? E a outra pergunta, o que estamos fazendo com nosso tempo? O que estamos fazendo com nosso tempo? Hay que escrever no papel e, no final, hablaremos juntos. Chegaremos a uma conclusão. Então, voltamos. Em Lucas 10, 39, ele fala para nós sentarmos aos pés dele, fala aqui. No versículo 41, o que Jesus fala? Poucas palavras. Entregue suas preocupações a Jesus, 41. No versículo 42, eu escrevi, vamos escolher adorar a Deus, em vez de se preocupar. Vamos adorar mais a Deus do que estar tão preocupados, agitados. Agora vamos abrir a Bíblia em João, quem encontrar, a diaconisa vai levar o microfone, João 12, 2. 12, 2. João 12, 2. Quem encontrou diz amém? Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Amém. O que fala aí? Que Marta estava servindo com amor e humildade. Certo? Agora vamos ler Filipenses 2, 4. Filipenses 2, 4. Amém? Quem encontrar? Para a diaconisa levar o microfone. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Aqui está nos ensinando a reconhecer as necessidades dos outros, de los demás, de los hermanos. Agora vamos a ler 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. ¿Alguien encontró? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para que nós podemos praticar a gratidão, a gratitud em todas as circunstâncias. Agora vamos abrir a Bíblia em Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. Pode ler alguém? Alguém? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Amém. Nós temos que responder bem à correção de Deus. Muitas vezes Deus vai nos corrigir. E é importante que esse versículo. Agora vamos a ler Gálatas 5, 22 e 23. Quem pode ler? Gálatas 5, 22, 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Aqui está ensinando, falando para nós cultivar os frutos do Espírito. E aí ele cita todos. Agora, Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Quem pode ler? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O que está falando aqui? Mira que forte. Faça de Cristo o seu maior, o mais grande tesouro nessa vida. Agora vamos ler, de leitura vai ser o último, versículo, Salmos. Quem pode ler Salmos 46, 10? Salmos 46, 10? Alguém pode ler? Pode ser inglês, espanhol, português, alemão. Aqui a gente fala vários idiomas. Uma igreja internacional. Versos 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O que está falando aqui? Muitas vezes, nós como seres humanos precisamos dar uma pausa antes de agir, antes de atuar. Então, agora nós lemos esses versículos, tanto da história de Maria, que Jesus foi visitar seus amigos, Lázaro, Maria e Marta em Betânia, que é o foco, como Maria, nesse tempo que nós vivemos, de Marta. Mira que incrível, antes de estudarmos. A Bíblia foi escrita há quantos anos atrás? Alguém sabe? Quanto? Mais de 2000 anos. Isso aqui está mais importante, está mais recente do que o jornal periódico de ontem. Que forte. Foi escrito isso aqui há 2000 anos. E olha o que ele está falando. Então, vamos estudar. O que Jesus disse a Marta? Algo muito forte que me chamou a atenção. Anda ansiosa. Com certeza, mulheres, vocês me falam aqui, homens, não é que vocês não fazem, não é isso, mas as mulheres, muitas vezes nós trabalhamos fora de casa, aí temos a casa para limpar, a comida para hacer, a roupa para lavar, para passar, planchar, esposo, dar assistência ao esposo, quem são casadas, a los hijos, e ainda temos nosotras, a vida. Algumas são abuelas, vós. Imagina como estava Marta, arretreada, muita coisa para fazer. Uma irmã me perguntou hoje, quando eu cheguei, como foi a semana? Bem, corrida, arretreada. Aí eu digo, me tema, para mim. Não? Como estava Maria? Como estão nós outras mulheres? Como estão vocês? Homens também. Homens trabalham fora, tem que chegar em casa, ajudar. Homens, hay que ajudar a esposa, os casados, os solteiros, o futuro. Hay que, os solteiros, alguns solteiros aqui. Já hay que aprender com o tema. Hay que chegar em casa, ajudar. A cena, a janta. Quem tem, pois, filhos, ajudar. Fim de semana, passear. E mais, ele trabalha 8 horas por dia. Então, imagina. Maria. Não, e Marta, olha que interessante a história. Marta, ela meio que fica assim, ela fastiga Jesus. Jesus, olha aí, não me ajuda, Maria. Ela questiona Jesus. Marta interrompe. Jesus estava falando, pregando, eu imagino. E Marta interrompe Jesus ensinando. E acusou sua irmã. Mira, olha, fala para ela vir me ajudar, Senhor. Questiona Jesus. Então, irmãos, embora que ensina que o trabalho e o serviço seja importante, imagine se eu falar assim, eu já falei isso para o meu esposo algumas vezes, se eu ficar uma semana, sem fazer nada em minha casa, vou correr vacaciones.
Las madres, vamos correr uma semana de vacaciones. Quando chegarmos, como será que estará lá a casa? Hã? Oh, muito bem. Aí um homem aqui que diz que vai deixar a casa impecável. Mas não é todos os homens, não são todos os homens assim. Mas, enfim, muito bom. Escutamos aqui que vai deixar a casa impecável. Tomara. Ojalá. Mas, muitas vezes, se a gente deixar uma semana sem fazer nada em casa, falar, olha, hoje eu vou dormir, vou assistir tele, vou lá à piscina, não vou fazer nada, pero nada. Bueno, não sei se o meu esposo daria conta. Bom, ele deu. Quando eu precisei dele, um parênteses, que eu fui operada, ele fez. Mas do jeito dele. Mas fez. Muito obrigada, esposito. Um parênteses. Então, assim, não é que é errado. Se a gente deixar de fazer os serviços, não vai funcionar. Ou quem é solteiro aqui, então? Nós falamos do casado, ok, tem uma pareja. E quem é solteiro? Fala, ou na semana não vou fazer nada. Não vou lavar a lava-varilha, lava-louça, né? Aqui na Alemanha tem, mas nossos países não tem. Não vou cozinhar, não vou arrumar cama, só vou ficar de perna para o ar. Quem mora em VG vai ser expulso. Quem mora num apartamento compartilhado. Ou não. Você comer 7 dias, café, almoço, janta, café, almoço, janta. Por uma semana. O que vai passar? Então, é importante, sim, o serviço. Mas não podemos deixar que isso nos tome conta. Aqui está falando isso, a história. Então, eu te faço outra pergunta, né? Todos nós recebemos um papelito e colocamos aqui. No final, a gente vai falar. Mas, outra pergunta. Como está sendo as nossas prioridades? Prioridades. Como será que está sendo? As prioridades. Será que nós colocamos primeiro prioridades? O serviço de casa, serviço, ou será que colocamos a Deus como em primeiro lugar, prioridades? É uma pergunta que vocês têm que escrever no papelzinho. Prioridades, levar para casa. Vou fazer a pergunta outra vez que chegaram mais gente. A pergunta que para escrever em el papel é assim: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para vosotros? Ok? Escrever em el papel para levar a casa e hablarmos depois. E a outra pergunta: o que estamos fazendo com nosso tempo? O que estamos fazendo com nosso tempo? E o outro, prioridades, que eu apontei agora, mas eu vou apontar em mim. Prioridades. O erro não é ser como Marta. Meninas, que eu não vou fazer nada, ou se virar como os monges, virar um monge, vou ir para longe, lejos, me vou encerrar as 24 horas. Você acha que Jesus quer isso? Não, a Bíblia não disse isso. Não estou julgando a religião das pessoas, que eu sei que tem pessoas que fazem isso. Mas a Bíblia não nos ensina isso. O erro, voltando, não é o que Marta está fazendo. Servir é nobre. Se a gente não servir aqui na igreja, se a gente não servir em casa, não vai funcionar. Como que a gente vai ter uma igreja se não servimos? Se não tem uma diaconisa, se não tem um diácono para nos ajudar? Vai ter igreja? Vai estar aqui suja, cheia de papel higiênico dos banheiros. Não vai ter ninguém aqui, imagina. Então, o serviço de servir ao próximo é muito nobre. Sempre que vem a palavra servir, eu lembro das diaconisas e dos diáconos das igrejas, da nossa igreja, que é a Rose, aí temos a Sucena, temos a Isabel, a Diana, o Adam. Sem eles, como seria a nossa igreja? Então, é nobre isso, é muito nobre. Então, é importante servir, certo?
Mas, o que ele fala no verso 42? Que estar na presença de Deus, buscando conhecer a palavra, evitando as distrações mundanas, é o mais importante. É fácil? Não. Ainda mais hoje, que o mundo está muito tecnológico. Está mais difícil do que eu moro na Europa há 25 anos, um parênteses. Vivo aqui há 25 anos, Europa. Quando eu cheguei há 25 anos atrás em Inglaterra, não havia WhatsApp, não havia Skype. Eu tinha que comprar uma tarjeta, ir a um locutório, uma casa de internet, ou em um orelhão, não sei nem o nome de não, telefone, para chamar a minha família. Como cambiou? Hoje, da minha casa, a hora que eu quero, eu consigo falar. Tecnologia. Então, isso ficou ruim? Não estou querendo dizer que é ruim. Porém, aí aí um pero. Hay que cuidar. Porque perdemos muito tempo com a tecnologia, com redes sociais, com tudo. Então, o que é o importante? Outra palavra que vocês têm que apontar aí, eu não apontei aí, depois eu vou apontar e escrever, é equilíbrio. Equilíbrio. Muito importante, equilíbrio na vida. Eu não posso virar um monge da noite para o dia, 24 horas em oração de joelho, fechar, não vou ver ninguém. Não é isso que Deus pede. Ele quer o equilíbrio. Temos que trabalhar, trazer comida para casa, os pais, as mães que têm filhos, óbvio. Então, temos que ter uma vida equilibrada, com fé. A fé é fundamental para nós que somos cristãos, cristianos. Dizemos, eu sou cristão. A fé, o amor ao servir, o amor ao trabalhar aqui na igreja, que é um trabalho voluntário, mas não deixa de ser um trabalho, não é para pastor, não, é para Deus, com amor. E como Jesus fez? Jesus repreendeu Marta. E como ele repreendeu? Bravo? Você fez isso, Marta? Não. Com amor, Jesus repreendeu a Marta. O que ele fez? Mostrou-lhe que a ansiedade, como a gente viu no Minuto Saúde, que a doutora Rosana Alves falou, a ansiedade, como estamos vivendo hoje em geral, não estou falando que todo mundo é ansioso, gente, não é isso não, mas em geral, como está o mundo? Ansioso. Ansiedade. Inquietação, como estava Marta, agitada ainda e tal, e tal. Como está hoje as clínicas, quem é hoje psiquiatra deve ganhar muito dinheiro. E os psicólogos também. Porque o mundo está assim. Eu não sei falar por porcentagem, não procurei, mas o mundo está bastante ansioso, bastante enfermo. E o que Marta representa aqui? Ela foi escrita a Bíblia, como nós falamos, há 2000 anos, mas o que a Marta representa? Como se fosse hoje, escrito para nós, para mim, para vocês. Marta exemplifica bem a maioria das pessoas na atualidade. Temos que trabalhar, temos que correr, temos casa, família, igreja, esposo, quem é casado. Vivemos um estilo de vida hiperativo e caótico. Estou falando alguma mentira? Não. Fato. Infelizmente, lamentavelmente, temos nos habituado a viver assim, a viver cheio, lleno de atividades. Los niños, abro por los niños, por exemplo. Los niños vão à escola aqui em Europa de 8 a 3 da tarde, ou de 8 a 1, não depende, mas, né? Depois, muitos fazem um esporte, ou 2, fazem música, fazem tal coisa, tem atividade todos os dias. E aí, como você chega à noite, como que vai estar essa criança? Agotado, esgotado. Mas se ele não fizer isso, ele não acompanha. Se a criança hoje não falar idiomas, não vai ter não tem trabalho. Tem, mas difícil. Então, o mundo está nos
exigindo isso cada vez mais. Cheio de compromissos, agenda lotadas. Quem aqui não tem compromisso? Levanta a mão, pode me levantar a mão, vem aqui agora. Se você, alguém que fala assim, eu tenho 3, 4 horas livre por dia para fazer o que eu quero. Aí alguém? Aí alguém aí nas redes sociais, amigos, irmãos que estão nos assistindo, posso sentar no sofá, ficar 3, 4 horas de boa, em português, né? Creio que não há. Ou se há, levanta a mão, quero conhecer. É muitos afazeres que nós temos diário. Então, meus irmãos, o que nós não podemos fazer? Nos perder nessas distrações. Estar tão arretriado, tão corrido e esquecer o principal. E o que Jesus fala? Ele elogia, ele dá um elogio a Maria, que ela decidiu desfrutar da companhia e dos ensinamentos de Jesus. No 42 ele fala, versículo 42. Isso nós aprendemos com Marta, como o mundo está. Agora, o que nós podemos aprender com Maria? Maria nos ensina as preocupações com as coisas desse mundo não deve ser prioridade, não deve nos distrair tanto como distrai a grande maioria. E colocar como primeiro Deus. Primeiro, Jesus. Quem é Jesus para você? O que é? Falar, eu sou cristã. Eu sou cristiana. Às 5 da manhã, ou às 6, ou às 7, quando desperta, é estudar a Bíblia, fazer a matutina. Hoje já vamos conhecer com a correria. Café da manhã, aí tenho que sair para trabalhar, tem horário. E aí ele treina, que está um caos, caótico, para chegar no trabalho. Antes demorava 40, 50 minutos. Tem dia que eu tardo 1h30. Mira. A ansiedade, como falou aqui também a doutora, que ela é uma doutora, Rosana Alves, a ansiedade, ela faz parte, né, da vida. Nós vivemos nesse mundo, não tem como a gente fugir. Mas o mais importante, irmãos, é nós não perdermos a paz, perder a tranquilidade daquele e nele que é somente em Cristo Jesus. Ninguém vai te dar a paz. Nem o médico, não estou falando que não é para ir médico. Se necessita, precisa, tem que ir. Deus deixou os médicos. Mas ninguém vai dar uma paz, uma tranquilidade que Jesus Cristo nos dá. Outra coisa, o dinheiro é importante? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O dinheiro é importante? É. Por quê? Olha o que o dinheiro faz. O dinheiro pode comprar uma cama? E um colchão? Vai, respondem? Sim. Então, o dinheiro é importante. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro uma cama. Mas o dinheiro compra o meu sono? Não. Compra o remédio. Olha como é que está o mundo. Para dormir, uma porcentagem, não sei a quantidade da porcentagem, mas uma grande porcentagem precisa de medicamento para dormir e precisa de medicamento para acordar. Senão não consegue trabalhar e não consegue dormir. Então, há coisas que o dinheiro é necessário. Comprar uma cama, comprar o colchão, você precisa disso. Mas o dinheiro, você pode ter o dinheiro que for. Os ricos, ele pode ter o melhor seguro de saúde. Seguro de saúde, dinheiro compra? Sim. Lá no Brasil, os melhores atendimentos estão quem tem seguro de saúde privado, não com o público, depende. Igual aqui, está dizendo aí, Maria Alemã. Aqui também, aí seguro privado. Se tu tens pasta, muito dinheiro, tu vas a pagar. Agora vou fazer uma pergunta forte. O dinheiro que eu tenho, muitos milhões, sou uma milionária, não é meu caso. Sou esposa de pastor. Vai comprar a saúde? Não. Olha só. Ele pode comprar o melhor seguro, como a gente viu, Leandro e Leonardo em Brasil. Eram uma dupla, eles eram ricos, tinham muito dinheiro. E um câncer, muitos anos atrás, fulminante, muito rápido,
o mais dinheiro que ele tinha, em alguns meses, ele morreu. Não teve o que fazer. Dinheiro não comprou saúde, não compra. Mas ele te dá coisas confortáveis. Aí vai a palavra, confortável. Você pode comprar uma cama mais confortável, você pode pagar um plano de saúde, mas a paz e a tranquilidade vem de quem? Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos fazer como fez Maria. Escolher a melhor parte. Não é para deixar tudo de lado. Vou ler algo antes de terminar. Não é para, então eu não vou fazer mais nada em casa, vou ser... Não tem como, porque o mundo, você vai ter que comprar comida, você vai ter que sair para trabalhar, você vai ter que... É necessário. É necessário. Aqui fala sobre o servir. Nós lemos alguns versículos aqui sobre servir. Foi João. É importante servirmos. Não podemos só ser servido. O que Jesus fazia? Servia. Olha que bonito. Ele não ficou sentado esperando as diaconisas, os diáconos vir, não. Ele foi lá e... Eu vou ler aqui para terminar algo interessante, que será a nossa conclusão, antes da palavra. Eu fiz uma pergunta para vocês, né? Quem quiser falar, pode vir aqui, eu vou dar um espaço de 1 minuto. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para ustedes? Alguém quer falar para mim aqui? Maria? O microfone, diaconisa, por favor. Hoje nós vamos trabalhar juntos. O que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus para mim é tudo. Amém. Mesmo que muitas vezes eu estou tão atarefada, né? Mas eu tenho Ele no meu coração. Ele sabe da vida de hoje que a gente vive. Mas eu acho que sem Ele eu não estava mais aqui já há muito tempo. Então, Ele que me sustenta, que me dá força para continuar. Amém. Amém. Alguém mais quer dizer? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para ti? Para mim, a música, uma das músicas que eu escolhi, ele é o Rei dos Reis. Ele é o dono do universo. Vou fazer um parênteses. Se eu estou aqui pregando para vocês, para as mulheres que me convidam, no Brasil, onde seja, é pela misericórdia do Senhor. Solamente por isso. Eu conhecia Jesus já mais velha. Não fui criada numa igreja. Meus pais me deram muitos valores. Eu fui criada com valor. Eu agradeço muito a minha criação que os meus pais me deram. Eternamente grata. Eu sou quem eu sou graças aos meus pais. Não é propaganda, não é publicidade. Mas uma das pessoas mais honestas que eu conheci no mundo foi o meu pai. E não fui criada num lar que eu ia para a igreja toda semana, não. Então é o quê? Quando eu conheci Jesus, já aqui na Europa, na Inglaterra, com mais de 20 anos, que eu realmente, um dia eu vou pregar sobre isso, que eu iria pregar hoje, não pude, que é sobre a conversão. Eu escolhi esse tema. Eu vou pregar outro dia, alguma outra oportunidade, sobre conversão. Quando eu fui realmente convertida, quando eu conhecia Jesus, aí foi o que nós falamos na escola sabatina. Eu deixei de deixar os meus talentos por dons. Dons é quando você entrega para Jesus. Totalmente. Para mim, Jesus é como diz a Maria, é tudo, é o meu respirar. Porque se Ele que me dá saúde, se Ele não me der saúde, eu não posso estar aqui hoje. Estaria num hospital. A outra pergunta, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Isso é forte. O tempo é uma coisa que não volta. Nunca mais. O ontem, ayer, se acabou. Dinheiro, money, você pode recuperar. Eu já vi histórias de pessoas que perdeu tudo e depois reconstruiu. E ficou mais rico ainda. Oportunidades podem surgir. Sempre pode ter um recomeço.
enquanto tiver vida. Mas o tempo que passou nunca mais volta. Nunca mais retorna. E o ontem já foi. Por isso, não deixe a vida passar somente por coisas materiais. Não estou dizendo que é errado você trabalhar, se você tem um sonho, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, ok, não há problema nisso. Jesus não fala que isso é problema. Porém, isso não pode ser o primeiro na sua vida. Como foi falado, o dinheiro, ele traz conforto e pode ajudar a realizar sonhos. Eu tenho um sonho de conhecer o mundo, por exemplo. Um exemplo. Sem dinheiro, eu não vou sair nem aqui de Calica. Mas ele não compra pessoas. Não compra. Não compra amizade. Não compra. Não compra amor. Não tem como você pagar. Eu vou te pagar, esposo, então você me ama. Não existe. Dar um abraço, como foi falado do abraço a semana passada, de memórias que você cria, afetivas, que você vai levar para a vida. Existem essas coisas no mundo que jamais o dinheiro conseguirá comprar. Então, irmãos, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Só trabalhando, 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 trabalhando. Eu aprendi uma coisa na vida. Trabalhar é necessário. É fato. Mas isso não pode ser a minha primeira coisa. Vou trabalhar 50 horas por semana. Um mês, um ano você aguenta. Segundo ano você já vai ficar doente. Você já vai enfermar. Então, trabalho é necessário. Conquistar as coisas também. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Cuide da vida e da saúde de vocês. Porque isso aí, irmãos, se quando você estiver num hospital, qualquer coisa, pode ser machucar o dedão do pé. Aí você valoriza. Aí valorizamos. Falo por mim. Aí eu falo, nossa, o que eu fiz com a minha saúde? Então, cuide da saúde, cuida do financeiro, que é necessário trabalhar, mas não se esqueça, não se olvide, não esqueça do mais importante, que é Jesus. Aproveite as pessoas que vocês amam. Porque hoje estamos aqui, eu estou aqui, vocês estão aqui amanhã, daqui a algumas horas, não sabemos. Isso nunca mais, para quem é cristão e crê na Bíblia, literalmente na Bíblia, sabe. A vida é única. A vida nessa terra, depois nós vamos viver uma eternidade, amém? Então, vamos aprender a viver. E agradeça a Deus. Aqui fala, eu li um versículo com vocês. Agradeça a Deus por tudo. Por tudo. Tem muita gente em situação muito pior. Eu estou bem? Estou mais ou menos, digamos. Mas tem gente muito melhor, sim. Mas também tem gente muito pior. É ou não é? Vamos agradecer em todas as coisas. E vamos acumular o que ninguém pode nos tirar. Como foi lido no no versículo 42, a melhor parte. Então, meus irmãos, esse é o meu desejo, que nós possamos ser como Maria, nesse tempo caótico que vivemos, como Marta, né? O tempo que ela estava muito ansiosa. E o mundo hoje está assim. Meu desejo é que possamos colocar Deus em primeiro lugar e que todos nós possamos estar na Canaã celestial, sermos vizinhos
e dizer, valeu a pena o meu esforço, e trazer almas, pessoas para Cristo. Senão, nada vale. Você está lá solito, sozinho. A gente quer estrelinhas na nossa coroa, na nossa corona. Então, que possamos falar mais de Jesus no trabalho, na rua, nas atitudes, e viver uma vida como Maria. Agora nós vamos escutar uma participação especial. Você nunca mais falou comigo, nenhum simples. Obrigado porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando forças. Na verdade eu gosto muito de você. Você anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade, tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Triste, eu não quero ver você assim, tão triste. Mas longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Filho, esperando, volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer, oh filho. Tenho um presente pra você, oh volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Amém.
Agora vamos chamar a equipe de louvor, de alabança, para cantar um hino, todos em pé. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Vamos fechar nossos olhos para terminarmos com uma oração. Pai que estás nos céus, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor. Não temos o que temer, porque o Senhor está contigo, está conosco, Senhor. Se há pessoas aqui que sofrem com ansiedade, sofrem por qualquer problema de saúde, e, por favor, Senhor, ajude essas pessoas, pessoas que também sofrem com problemas de insônia para dormir. Esteja com elas, Senhor. O Senhor é a cura. O Senhor é o Rei dos reis, o dono de todo o universo. É o médico dos médicos, Senhor. Então, nos ajude. E também, eu te peço uma bem especial para os médicos, para as pessoas que cuidam dos doentes, Senhor. Sabemos que é um labor lindo e maravilhoso, que o Senhor deixou eles também, caso necessário, Senhor. Então, nos ajude a ser como Maria, Senhor, nesse mundo caótico que vivemos de Marta.
nos tempos de hoje. Nos dê fortaleza, nos coloque no nosso coração a colocar a Ti em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida, Senhor. Somente com o Seu poder vamos conseguir neste mundo tão corrido, tão arretreado que está, Pai amado. Tudo isso eu te peço, Senhor, não que nós merecemos, mas é pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que veio nessa terra, morreu para nos dar a salvação. Amém. Amém. Podemos sentar? Obrigada. Isso. A Rose falou a verdade, devolver as canetas, os boles para as diaconisas. Muito obrigada a todos. Temos algumas horas sabáticas ainda e no próximo sábado temos um encontro às 13, escola sabatina, e às 4. Mesmo que estão muita gente de férias, vacações, a igreja não fecha. Né? Temos um grupinho aqui fervoroso. Amém.